bem? Na página 25, eu quero que vocês marquem o segundo parágrafo. Aí, como que vai funcionar? Para vocês acompanharem junto comigo, você vai pegar o marca-texto e faz só um risquinho no início do parágrafo. Quando a nossa aula acabar, você volta lá na página e marca tudo. Pode ser? Então, vai falar, então, esse parágrafo, segundo parágrafo da página 25, as raízes dessa centralização. Acharam? Para marcar ele todo? Ele todo. Vai se definir, o então, segundo parágrafo? Isso, segundo parágrafo. Não. Como que isso aconteceu? Olha, aconteceu justamente pela reconquista da Península Ibérica. Vocês lembram que a gente tinha falado na sala dos movimentos de cruzadas, em que a igreja tinha o objetivo de reconquistar a Cidade Santa? Se lembra desse assunto? Então, aqui, vocês se lembram que justamente a igreja queria reconquistar a Cidade Santa, que é Jerusalém, das mãos de quem? Vocês lembram? Quem que era? Vocês não lembram, não? Não. Não? Então, olha só, era justamente então uma guerra, era justamente o objetivo de tomar a Terra Santa dos povos islâmicos, tá? Bom? E aí, esse parágrafo que eu pedi para vocês marcarem é justamente isso. Então, era uma atividade justamente de tomar a Península Ibérica tomada pelos muçulmanos. Eles queriam, então, retirar os muçulmanos da Península Ibérica. Nessa página tem 2 mapas. Deem uma olhada aí, ó. Portugal, Império dos Almorávidas, da Córdoba, tá vendo? Todos eles, então, queriam tomar esse pedaço aqui, viu? Então, o que eles fizeram, né? Essa guerra aconteceu lá no século VIII ao século XV, e ela é uma guerra que se opôs os cristãos europeus, né, e os mouros, povos do Império Árabe, a ocuparem a Península Ibérica em nome da propagação da fé islâmica. Então, o que aconteceu? A igreja, ela não queria que a fé islâmica se propagasse, né, nessa parte. Então, a igreja tomou medidas para que isso não acontecesse, tá bom? Então, os cristãos, eles avançaram sobre esses territórios ocupados pelos islâmicos, começaram, então, tomar e reafirmar a Península Ibérica com a formação de reinos cristãos nessa parte que vocês estão vendo no mapa, tá? Com vários comandos diferentes ou dinastias diferentes, tá? Isso aí foi importante porque eles tiveram o apoio de toda a monarquia de Portugal. Então, Portugal foi um dos primeiros apoiadores desses movimentos. E também, Portugal aproveitou esse ensejo para desbravar e procurar por novas terras. Lá na página 25, continuando esse assunto, então, o que acontece? Surge, então, a tecnologia nessa época. A tecnologia, ela foi, então, um avanço muito importante para eles, que foi a criação da bússola. Eles tinham os outros instrumentos como que eu posso dizer para vocês, de orientação. Lá no início do livro, lá no início desse capítulo, na página 24, tem as imagens do que seria a bússola que eles levavam, o astrolábio e o quadrante. Depois vocês deem uma olhadinha lá, tá? E vejam os significados de cada um deles, o que quer dizer, tá bom? Porque vai estar certinho, então,
a definição do que é cada um. Utilizado então por esses marinheiros para viajar à procura de novos tempos. Foi então criado nessa época também, meninos, uma coisa muito importante, que foi a emblemática escola de Sacres. O que seria isso? Vão lá na página 26. Página 26 do livro. Eu vou desativar o som de vocês para minimizar ruídos e depois que eu perguntar, se você tiver alguma dúvida no decorrer da aula, você levanta a mãozinha assim que eu ativo o som, tá bom? Pode ser? Ou se tiver em dúvida em relação a onde é para marcar, pode levantar a mão que eu ativo o som. Pode ser? Porque está tendo ruídos. Todo mundo está me ouvindo bem? Tá, então eu vou desativar aqui. Isso. Só um minutinho. Isso. Pronto. E o do Rodrigo não ouviu o som do Rodrigo até agora, mas agora eu volto. Pronto. Agora vocês ativam o microfone de vocês novamente, tá? Então, lá na página 26, todo mundo está acompanhando? Sim? Tá. Ótimo, ótimo, ótimo. O Zoom tem essa opção de joinha que os meninos estão colocando, tá bom? Vocês podem colocar ele também, a forma de acenar. Bem legalzinho, tá? Tá lá em reações. Vocês podem colocar aí, viu? Então, meninos, o que seria isso? A Escola de Sacres, então, ela foi uma iniciativa do infante D. Henrique Filho, né, do novo monarca português. Ele, então, teria pegado uma parte do seu castelo e permitido, então, que ele fosse feito para desenhos cartográficos. Então, pessoas amadoras mesmo, que gostavam de pintura, de desenho, começaram, então, a construir novos mapas, ou seja, novos recursos cartográficos, tá bom? E o que os historiadores comentam muito sobre esse evento é que não tem registro do que seria onde realmente estaria esse lugar, que foi feito por ele no seu palácio como um espaço de construção cartográfica. Mas foi importante porque a escola de Sacres, ela foi considerada, então, mais como uma conferência entre especialistas do que uma instituição formal. Então, foi chamado, então, especialistas também. E esses especialistas, eles foram, então, usados, né, para, então, construir novos meios de mapas para as grandes navegações. Tudo bem? Alguma pergunta? Tudo bem? Beleza, vou continuar, tá? Na página 26, então, mostra como que foi as viagens de Portugal, da monarquia portuguesa, no século XV. Deem uma olhadinha aí, ó, no livro. Deem uma olhadinha nesta página aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aqui, ó, tá mostrando, então, o mapinha de como que foi essas grandes navegações, o início, lá no século XV. Vocês podem ver aí, ó, que começou com Bartolomeu Dias, depois Vasco da Gama, e por último, de vermelhinho, Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, ele chegou, então, saiu de Lisboa, né? Fez toda essa viagem de Lisboa, ele chegou diretamente ali em Porto Seguro. O objetivo dele era chegar lá na Índia, né? Então, continuando. Vamos, então... Na página 27 do livro de vocês, vai tratar, então, de como que foi a experiência dessas grandes navegações. Aí vocês podem marcar o segundo e o terceiro parágrafo. O segundo parágrafo é o projeto de expansão da navegação. Pode marcar esse parágrafo tudinho. E o terceiro parágrafo, que é a esperança dos portugueses ao navegar pela rota.
E aí vocês podem seguir para o próximo parágrafo, que é a primeira conquista do processo expansionista, termina em 1415. Então, vocês vão marcar o segundo, o terceiro e o quarto parágrafo dessa página. Beleza? Então, qual foram as conquistas dessas grandes navegações? O último parágrafo aí que eu pedi que vocês marcassem, um grande acontecimento que teve nessa época foi a tomada de Celta. O que era Celta, né? Celta, então, era um ponto estratégico e comercial no norte da África, hoje no atual Marrocos. Então, os portugueses conseguiram tomar essa linha de navegação, de comércio, e foi uma das grandes conquistas que eles tiveram nessa época, tá? Inclusive, até uma das mais importantes. E aí, posteriormente, os portugueses também conquistaram os arquipélagos, né, dos Açores de Madeira, que permite a oportunidade de desenvolver nessas regiões a lavoura. Então, essa página em si, ela vai tratar, gente, de toda a conquista dos portugueses nessas expedições marítimas. Por último, eles chegaram até na região da Índia. Então, essa página, esse texto termina falando isso. Por último, os portugueses chegaram na região da Índia, tá? E lá eles fizeram a mesma coisa para povoar e plantar e explorar o que eles poderiam explorar de direito por lá, tá? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não, né? Então, vamos lá? Vamos lá para a página... Não vou falar de atividade da página 28 e 30, porque eu já havia passado para vocês anteriormente, tá? Vamos lá para a página 30, então. O expansionismo marítimo espanhol. É claro que se os portugueses começaram as grandes navegações e tiveram conquistas, Espanha não poderia ficar de fora. Então, os espanhóis também, assim como Portugal, em busca da centralização monárquica, começaram também a ir atrás de novas terras, né? E essa página 30 começa então com a história, contando justamente isso que eu estou falando para vocês. Então, tudo isso se deu, esse crescimento, esse avanço espanhol, isso se deu pelo fato da monarquia espanhola também apoiar a igreja nas suas missões. E como a briga da igreja estava contra os muçulmanos, eles então foram então atrás também de novos lugares. E aí, meninos, segundo parágrafo vai falar então da vitória dos exércitos cristãos, né, sobre os invasores muçulmanos. Pode marcar esse parágrafo depois porque ele é importante. Quando isso aconteceu? Essas vitórias aconteceu lá no século XII. Todo mundo achou? Está acompanhando? Todo mundo? Beleza. Os meninos que estão com a câmera desativada, manda um joinha aí para me saber se está indo bem, viu? Rodrigo, Gabriel Miranda. Certo. Ótimo, Rodrigo. Ativa aí a câmera para mim saber. Então, olha, que defendia, né? Quando eles conquistaram, teve essa vitória, né, sobre os invasores muçulmanos a partir desse século XII, possibilitou, então, o surgimento não só do Reino de Portugal, como também dos reinos de Leão de Castela, Navarra e Aragão. Ou seja, foi esses últimos aí que difundiram a monarquia espanhola. Esses outros reis aqui foram os que apoiaram essas navegações junto com Portugal e foi atrás de novas terras, tá? Então, essa união deles, desses reinos, o que eles queriam, né? Eles queriam, então, reconquistar o território de Granada, né? Que era, então, domínio dos muçulmanos lá na Península Ibérica, tá bom? Isso aí é bom que vocês anotem também.
E foi nesse mesmo ano, meninos, que é interessante que vocês vejam também, foi nesse mesmo ano que aconteceu as navegações espanholas, e aí foi nesse ano que a Espanha financiou as viagens de Cristóvão Colombo, tá bom? Foi nesse ano que ele começou as suas viagens. E aí ele passou por vários conflitos, né? Porque havia naquela época alguns mitos que eram contados, como, por exemplo, diziam que nos mares havia muitos monstros marítimos. Monstros esses que matavam todos os navegadores que passavam por suas águas. Então, assim, existia essa crença de monstros marinhos, né? E justamente em pontos, assim, de alto mar. Então, eles passavam muito por isso. Vocês podem até perceber quando a gente assiste, assim, vocês já assistiram algum filme antigo que fala, assim, que mostra essa parte de viagens e navegações, aqueles de piratas? A maioria deles, vocês já notaram que parece, assim, esses monstros do mar? Já observaram isso? Não? Ninguém nunca assistiu, não? Vocês nunca assistiram? Piratas do Caribe já assistiram? Já, não já? Quem já? Então, lá não fala desses monstros do mar, assim como tem ouro no mar, eles acreditavam quase que nessas mesmas coisas, tá bom? Então, olha só. O Cristóvão Colombo, ele realizou 3 viagens do continente americano, em especial nas regiões de Bahamas e no Panamá, além daquelas que a gente mostrou anteriormente, tá? Então, vamos lá na página 31. Vamos lá na página 31 junto comigo. Página 31 vai, então, mostrar essas viagens de Cristóvão Colombo. Então, olha só, ele foi até o continente americano, né? Ele passou pela América Central. A gente sabe que a América do Sul também. Primeiro mapa, viagens de Cristóvão Colombo. Deem uma olhadinha, ó. Então, ó, saiu lá de Portugal, tá vendo? Aqui no canto direito do livro, tá lá, ó, Europa, Espanha, saiu lá de Portugal e fez todas essas viagens. Passou por Bahamas, Cuba, São Domingos, chegou na América do Sul e uma parte da América Central também, até a cidade do México. E aí tá detalhadinho os anos que foi feita essas viagens e quais as viagens que foram feitas. As principais são essas primeiras rotas aqui. Depois, as outras 3 viagens é onde ele foi para Bahamas e Panamá, tá? Cuba e Panamá. Então, pode continuar? Beleza? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Então, nesta página, é interessante que vocês anotem o segundo parágrafo. O expansionismo marítimo espanhol foi coroado pela expedição de Fernão de Magalhães e Sebastião Elcano. Quem são esses homens, né? Por que citar eles? Porque eles são responsáveis pela primeira viagem de circunnavegação do planeta, realizada em 1519 a 1522. O que seria isso, gente? Eles tentaram circular o planeta inteiro com as viagens, com as navegações. Tá aí na imagem Expedições Espanhola, tá aí bem no globo. Então, ó, bem aqui, ó. Bem aqui assim, tá? Bom? Então, tá bem aqui. Então, eles foram importantes por conta disso. E então, virem a página, vamos lá para 32. Nossa aula está quase encerrando. Esse conteúdo ele é de revisão mesmo, viu? Então, página 32. A gente já finaliza. Eu vou passar umas atividadezinhas para vocês fazerem sobre esse assunto. Vamos falar, então, de tratados e limites entre Portugal e Espanha. Quais foram, então, os tratados e limites de Portugal e Espanha? Vou ativar o som de vocês, porque esse eu quero ouvir resposta. Vocês já leram, né? Espera aí. Pronto. Eu estou ativando o som de vocês, mas vocês que desativou o som por conta própria, tem que ativar o microfone de novo, tá bom? Senão não tem como. Ana, seu microfone ainda está desativado. Vá.
Gente, eu não sei mexer com esse meu mouse direito. Então, peraí. Deixa eu ir aqui. Vou só ativar meu mouse aqui para fazer direitinho. Então, ó. Eu tô ativando o som, mas tem gente agora, ó. Tá ativado o seu, Júlio. Então, quais foram os tratados importantes que foram feitos? João, deixa eu ativar você. Pronto. Isso. Gabriela Aviles, pronto, o som voltou de todo mundo. Então, meninos, para a gente concluir, porque está acabando, aqui então tem os tratados importantes. O primeiro dele é o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um tratado feito com Portugal e Espanha, tá bom? Em que eles delimitaram os continentes encontrados, as terras encontradas, e dividiram a parte de cada um. Leem depois como que foi isso, tá? Como que foi essa divisão. Só para vocês terem uma ideia, era como se fosse a 100 léguas. Uma légua corresponde a 5 quilômetros, tá bom? Então, aí a gente termina, então, com os tratados feitos. O primeiro tratado feito foi o Tratado de Tordesilhas, entre Portugal e Espanha, que delimitou. O amarelinho, então, era de domínio espanhol, olha aí no mapinha, e o verde é o centralizado, é de domínio português, tá bom? Meninos, então por hoje é só, porque o nosso tempo está esgotado. E aí, sobre esse assunto, nós vamos falar depois no nosso próximo encontro sobre a expedição Cabralina, que foi quando o Brasil realmente foi descoberto. E aí, ó, eu quero que vocês façam a seguinte atividadezinha do livro sobre esse conteúdo, hein? Anotem aí. Parada complementar, exercícios de 1 a 5. Parada complementar lá no final do capítulo. Ele está lá no final do capítulo. Parada complementar está lá na página 38. Vocês vão fazer essas atividades para nós aí, tá? Do 2 ao 5, tá bom? Todo mundo compreendeu? Compreendeu? Sim. Ótimo. Então tá aí. Então, atividade. Aí, meninos, eu vou estar enviando para vocês. Vou criar hoje e já envio. Vou estar enviando um e-mail para vocês estarem me enviando as atividades realizadas, tá bom? Vou estar enviando para vocês. Aí vocês vão colocar lá a atividade, o dia e enviar para mim tá pontuando. Foi bom rever vocês, mesmo que seja por videoaula, tá? Amanhã a gente se encontra de novo. Só que amanhã nós vamos falar de ciência. Amanhã a gente se encontra novamente. E, meninos, até a nossa próxima aula, viu? Alguma pergunta? Não. Não? Tá tudo tranquilo? Claro? Rodrigo? Gabriel, Vitor Gabriel, agora que eu estou vendo você direito. Você entendeu direitinho, Vitor? Seu microfone, você tem que ativar. Seu microfone está desativado, ativa aí. Entendi. Entendeu? Então, faça essa atividade. Rodrigo, Gabriel Aviles. Entendi. Marisadora, que eu estou vendo só o teto aqui na imagem. Faça, então, essa atividade. Yasmin, compreendeu? Então, vocês vão fazer a atividade aí da página Parada Complementar, questão de 2 a 5, tá bom? Faça no caderno e manda. Pode ser só as respostas no caderno, tá? Só a resposta. Então, mais beijo, meninos. Até a nossa próxima aula amanhã, viu? Até o nosso próximo encontro. Tchau. Beijo. Tchau.